Hoje eu vou falar com vocês sobre back-end tradicional e a nova estrutura de softwares com agentes de IA. Vocês já devem ter escutado aí sobre Lovable, sobre agentes de IA que fazem código, fazer o próprio aplicativo só com prompt, e isso gera uma grande dúvida na cabeça, como é que funciona isso. Também tem a parte das automações com N8N, aonde que entra o N8N nessa história. Então hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue fazer esse desenvolvimento dos MVPs, né, da primeira versão de um software, e como que a gente consegue fazer isso sem precisar fazer o código só com ferramentas no code, low code, através de prompt, e também as automações no N8N. Então vamos lá, vamos para a tela aqui que eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso tudo, para vocês aprenderem de uma vez por todas qual é a diferença de um para outro. E agora, quando pensar em desenvolvimento de um aplicativo ou qualquer outra coisa, você sabe exatamente do que você precisa. Aí esse é o primeiro passo para você poder fazer o desenvolvimento de um aplicativo. Sem esse conhecimento básico de estrutura, você não consegue, porque você não vai conseguir nem saber qual tipo de prompt você vai dar para o Bolt ou para o Lovable ou qualquer uma dessas plataformas que geram o código. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui. Bom, aqui está na minha tela. Esse aqui é o modelo tradicional, ok? A gente tem um front-end, que é a interface do usuário, onde o usuário entra. O usuário ele faz um comando, pede um filtro, faz uma busca ou qualquer coisa do tipo. O front-end ele envia uma mensagem para o back-end e o back-end faz a rota de dados, pegando as informações aqui no banco de dados e levando de volta para o front-end. Isso tudo é feito via back-end, ok? O que a gente tem aqui nesse desenvolvimento tradicional? Aqui no back-end, a gente tem a parte das APIs. O que são as APIs? São os softwares ou o Google Gmail pode ser uma API, né? Que é alguma coisa que você vai consumir dados ou você vai passar dados. Isso é uma API. Então a gente tem aqui as APIs, né? Que são as aplicações externas. E aí o que o back-end faz? O back-end ele faz um request e ele recebe de volta uma informação. Essa informação é a informação que ele traz aqui de volta. Aí, tipo, talvez, em alguns casos, essa informação ela precisa ser salva no banco de dados. Aí, então, o back-end ele recebe essa informação da API e joga para o banco de dados e salva no banco de dados. Então, essa é basicamente a estrutura tradicional de um software. A gente tem o front-end, a gente tem o back-end, que é onde ficam os algoritmos, onde fica a regra de negócio, o que esse software deve fazer, e quando o usuário fizer alguma ação aqui no front-end, na interface, né, o que vai acontecer por trás da cena, né? Num teatro, o front-end seria ali o palco e o back-end seria o backstage, né? O que acontece ali por trás nos bastidores. E o banco de dados é o banco de dados, né? Não preciso explicar. Como é que funciona agora esse desenvolvimento com agentes de IA? A gente tem um front-end. Esse aqui é o tradicional, vou escrever para a gente não se confundir. Tradicional. E aí a gente tem aqui agora vou botar aqui, ó, com agentes de IA, tá? Vamos lá. Como é que a gente faz isso? A gente tem um front-end. O front-end é o comando, né? E aí, uma vez que a gente dá o comando, a gente vai dar o comando para os agentes de IA. Então, aqui a gente bota, ó, agentes de IA. Então, o front-end ele faz o comando para o agente de IA, ok? Aí, o que é esse agente de IA? Isso aqui pode ser o N8N, por exemplo, ok? Aí aqui, ó, vou botar o agente de IA e ele pode também ser um fluxo de agentes de IA,
ok? Que se chama o Agentic Workflow, tá? Aí então a gente tem esse fluxo de agentes de A, e depois aqui a gente tem, eh, ao invés de ter um layer, né, um nível de banco de dados, aqui a gente também vai ter o banco de dados, mas ele não vai ter essa estrutura eh, congelada, né, essa estrutura fixa que nenhum tradicional. Com a gente, como é que funciona? A gente tem aqui o banco de dados, a gente tem aqui as APIs, a gente tem aqui outros agentes, quando a gente for trabalhar com multi-agentes, tá? A gente tem aqui a possibilidade de colocar os MCPs, tá? E aí, o que que acontece então? A gente precisa dar um espacinho, porque o fluxo do agente de A, ele tem aqui na órbita dele o banco de dados, as APIs, os MCPs, os agentes. As APIs, elas são conhecidas como ferramentas. Então, aqui a gente vai botar API, tá? E aqui a gente bota API barra tool, ok? Tool. O MCP, depois eu vou fazer um vídeo aqui no canal explicando direitinho o que é o MCP. O objetivo aqui hoje para você é mostrar isso. Ó. O que que a gente tem aqui? Ó? A gente tem o desenvolvimento tradicional, como é o formato atual de um SaaS, tá? É, tradicional, SaaS. Então, esse é o desenvolvimento tradicional de um SaaS. E esse aqui é o desenvolvimento com agentes de IA. É assim que funciona. Essa é a diferença. Então, quando você pensar, vou desenvolver um aplicativo. Se você fosse pensar em desenvolver um aplicativo 2 anos atrás, você ia precisar de um front-end, você ia precisar de um back-end. E aí aqui você tem os desenvolvedores, né? Que é o front-end, desenvolvedor, o back-end, você tem o cara que é o especialista em banco de dados, é, ou então você ia ter aqui um full stack, né? Que é alguém que pode trabalhar em todas essas frentes. E como é que a gente tem aqui hoje? O front-end, quem faz o front-end para a gente hoje? Bolt, a gente tem a possibilidade de fazer com eh, Flutterflow, a gente tem a possibilidade de fazer com Bubble, tá? Então a gente tem o Lovable também, são essas opções que a gente tem. Bolt e Lovable são opções com agentes de IA. Flutterflow e Bubble são ferramentas no-code, low-code que você consegue utilizar. Se você não tem um conhecimento muito grande de tecnologia, segurança e etc., eu aconselharia você trabalhar inicialmente ou com Bubble ou com Flutterflow. Se você já tem um conhecimento um pouco mais avançado de tecnologia e já consegue ver essa questão de segurança e trabalhar essa questão de segurança, aí aconselharia o Bolt e o Lovable, ok? O que que acontece? Se você cria um software, se você cria aqui um software com agentes de IA, e esse software, né, esse aplicativo, ele dá problema, você vai precisar resolver o problema. Se você faz com o Bubble, por exemplo, que é uma ferramenta no-code das mais fáceis de trabalhar, você consegue resolver esse problema de forma simples e rápida. Se você tem aqui o Lovable ele funciona com agentes de IA para desenvolver esse código. Agora, uma vez que você tem um problema no código, tá? O código está em produção, o seu SaaS está no ar, e aí teve um problema, você vai precisar consertar isso. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de escolher a stack correta para fazer os seus projetos, tá? O Lovable é uma stack bem forte, tá? Mas tem essa questão, tá? Tem muita parte de segurança, às vezes libera o token no front-end, como não tem, na maioria dos casos, o back-end aqui, que é o que faz a parte do servidor, né? Acaba que muitas das informações sensíveis que deveriam trabalhar em nível de servidor acabam trabalhando em nível de
do cliente, né, então isso pode ser um problema, ok? Então aqui, quando a gente pensa aqui nos fluxos de agente, é do tipo: "Ah, eu vou fazer um SaaS de agendamento". Então aqui, nesse agente de IA, vou fazer ele aqui grande, o que que a gente vai ter nesses agentes de IA? A gente vai ter, eh, um webhook, né, aqui você vai receber, né, que seria o input da informação. Aí aqui você vai ter um agente, o agente ele vai ter, uma tool, que vai ser aqui, por exemplo, o Calendar, né, Calendar da Google, ok? Você vai ter obrigatoriamente com o agente, você precisa ter obrigatoriamente aqui um LLM, pode ser OpenAI, pode ser, eh Claude, pode ser Gemini, pode ser qualquer um desses, ok? Aqui então o que a gente está fazendo aqui é um workflow, tá? Então a gente tem esse agente vai utilizar essa tool, que é o Google Calendar. Então ele vai buscar no Google Calendar se existe, eh, essa disponibilidade ou não. O agente vai dar a resposta, que vai ser o output. Ele vai dar a resposta para o cliente, se existe a disponibilidade ou se não existe a disponibilidade. Ok? Aí aqui ele vai ter um loop, né? Porque ele vai perguntar se tem disponibilidade, o cliente falou, ah, eu quero esse dia, ele volta para cá, o agente vem, entra aqui no calendário, né? E faz o agendamento. Mas aqui é basicamente simples, ok? Um agentic workflow. Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai botar isso aqui, eu vou tirar isso aqui, ok? E aí seria basicamente isso. O seu software ele vai ter, o front-end, aí o front-end vai ter o input, ele vai jogar para o agente vai utilizar uma LLM, vai utilizar uma ferramenta, nesse caso aqui o calendário do Google, e ele vai dar uma informação para o cliente. Essa informação ela sobe de volta para o front-end, né, que é a informação que o cliente vai receber. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. E aí isso tudo acontece no N8N. Isso aqui acontece no N8N. Então, vou botar até em vermelhinho, né, que é a cor do N8N. Então, isso aqui é N8N. Isso aqui, ele funciona também dentro do N8N. As APIs e tools também funcionam dentro do N8N. Então, esse é o seu novo formato de software, ok? Vamos botar aqui, ó, só para você, tipo, vai perguntar cadê o banco de dados? O banco de dados, ele está aqui, ó. Banco de dados, ok? O banco de dados está aqui. O agente também usa o banco de dados como uma ferramenta. Então, ele tem aqui ó, o LLM, ele tem um calendário e ele tem um banco de dados. O agente tem acesso a isso tudo. E aí, tipo, tudo funciona dentro do N8N. Então, hoje, você consegue fazer um MVP utilizando N8N, o banco de dados integrado no N8N, mas a gente pode botar aqui o banco de dados Supabase, que é o mais fácil deles para você trabalhar, ok? E o front-end você pode utilizar uma dessas aqui. Então vamos escolher uma, vou botar aqui, eu gosto da Bolt, vou botar aqui bolt.new, ok? Então a sua stack basicamente para criar um software hoje é isso aqui, ó. Com isso aqui você cria o aplicativo que você quiser, tá? Agora, você vai criar um aplicativo aqui para até 100 usuários. Uma vez que aumentou o número de usuários, se passar de 100, você já tem uma dificuldade de conseguir escalar, né, dentro do N8N. É possível, mas você acaba perdendo um pouco o controle. Então, uma vez que você conseguiu lá, consegui meus primeiros 100 usuários, aí vale a pena você reavaliar até que ponto vale a pena continuar com o N8N ou se vale a pena, de repente, criar um back-end, um Fast API, alguma coisa do tipo,
para você fazer as requisições de uma forma mais segura, com mais estrutura. Tá? Mas hoje, basicamente, com essa stack aqui, você consegue criar qualquer coisa, qualquer ideia que você quiser tirar do papel, você começa com isso aqui, o Bolt.new, né? Essa plataforma, ela tem conexão nativa com o Supabase. Aqui a gente faz um webhook que a gente consegue fazer a conexão com o Bolt, tá? Então você só fazer o webhook do N8N e você passa esse webhook para o Bolt faz a conexão. Isso eu apresento para vocês no próximo vídeo, mas a ideia aqui seria mostrar para você, então, como é que funciona um software feito com agentes de IA, como é que funciona um software feito na estrutura atual, tá? O SaaS tradicional, e aqui são os SaaS com IaaS. Então, esse tipo aqui de desenvolvimento é o tipo de desenvolvimento que consegue ter muita agilidade, porque você consegue fazer no N8N as mudanças, alterações, incluir novos recursos. Com 2, 3, 4 nodes novos, você já tem uma nova jornada do usuário, um novo recurso para o seu app, né? E se você for no código tradicional ali, você precisa, sei lá, 2 meses, 3 meses, aí você precisa testar. No N8N você faz, joga, bota para funcionar. Então você consegue agilidade, e essa agilidade é a agilidade que muitas empresas grandes hoje não têm. Então, é por isso que hoje, né, que é a corrida aí, a serra pelada, né, da IA, em virtude disso, em virtude de que, tipo, você tendo uma boa ideia, com uma stack aqui, você consegue fazer o que você quiser. Então, qual é o seu investimento? Se você tiver um VPN, você consegue botar o N8N de forma gratuita, você paga só o VPN, né, na Hosting ou qualquer uma dessas. O Bolt custa o pago $20 por mês, então a gente está falando aqui de R$ 130. O Supabase ele tem o primeiro tier, a primeira conta gratuita, ele já entrega bastante coisa, é mais do que o suficiente para você escalar para 100, 200, 300 usuários. Então, você vai ter um investimento aqui de R$ 150. Aqui, se você não tiver uma VPN, você vai gastar o dinheiro com uma VPN, você vai gastar, sei lá, vamos colocar aí R$ 100 por mês, mais ou menos. Então, você está falando aqui de um investimento de R$ 250, você consegue colocar um aplicativo no ar. Antigamente, R$ 250, se você não tiver conhecimento técnico, você ia ter que contratar um desenvolvedor, o desenvolvedor ia te cobrar aí no mínimo, né, barato, R$ 50 por hora, você ia ter direito a 5 horas de um desenvolvedor. 5 horas de um desenvolvedor, tu não faz nada, entendeu? Então, o custo hoje para você fazer uma aplicação é o custo de 5 horas de um desenvolvedor júnior. Então, assim, só não faz um aplicativo hoje quem não quiser. E eu convido vocês a participar aqui da nossa comunidade, tá? Tem a comunidade Taylor Digital, onde você pode conversar com outras pessoas que também estão no mesmo processo, no mesmo momento que você, e é um fórum aberto, tá? E também eu estou agora no desenvolvimento do nosso curso. Se vocês quiserem já entrar, a gente tem já 2 módulos, um módulo do N8N, o segundo módulo de Vibe Coding. Eu já estou fazendo outros módulos também para ir populando, né, o curso, para ir dando mais material. A ideia é criar os princípios, né, as bases, para que você possa entender o que é uma API, o que é um back-end, o que é um front-end, né, o que é um banco de dados. Então, eu vou lhe dar esse embasamento teórico inicial. A gente vai ter a prática, né, que a gente vai fazer os aplicativos, e semanalmente a gente tem as aulas, né? Então a gente já está iniciando as aulas semanalmente, uma vez por semana, pelo menos a gente tem um encontro ao vivo para que a gente possa discutir juntos, pensar juntos, né? Como é que a gente pode fazer os projetos, como é que a gente pode tirar os projetos do ar. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal. Se você já é inscrito e ainda não ativou o sininho, peço que ative o sininho das notificações, e espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Comenta nos comentários se foi útil e também comenta nos comentários qual o tipo de dúvida que você tem, qual o problema que você está encontrando hoje,
que eu posso fazer um vídeo para resolver a sua dúvida também. Ok? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê, até a próxima.